O documentário Metamorfoses fala sobre a visibilidade trans. Conversamos com homens e mulheres que contam suas histórias. Confira a seguir. Eu acho muito sério essa obrigação social que a nossa cultura tem de colocar o corpo, que tem que ser coerente com a sua orientação sexual e tem que ser coerente com a sua identidade de gênero e tem que ser coerente com as suas práticas sexuais. Meu nome é João W. Neri, eu sou considerado o primeiro homem trans operado no Brasil, em 1977, 20 anos antes das cirurgias serem aprovadas pelo SUS, portanto era uma cirurgia ilegal, considerada mutilação do humano. Eu sou psicólogo, né? Aliás, fui psicólogo, fui professora em 3 universidades no Rio de Janeiro, tinha um consultório também, fazia mestrado. E vivi até os 20 anos com uma identidade social feminina. Meu nome é Juliana Escarso, eu tenho 45 anos, sou transexual, não sou ativista nem militante do meio. Tenho uma vida comum, como qualquer outra pessoa. Trabalho há quase 30 anos como cabeleireira. Agora ingressei para a faculdade por ter conseguido minha mudança de nome. Eu parei com os estudos desde 88. Quando a gente fala em identidade de gênero, a gente está falando em como a pessoa se sente, né? Como ela se sente com o gênero em que ela pertence, né? As pessoas, quando nascem, são atribuídas do gênero masculino ou do gênero feminino, né? Mas não necessariamente, de acordo com no decorrer da vida, elas vão se identificar com esse gênero. Eu só conheci uma pessoa trans aos 30 anos de idade. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, né? E então eu vivia... Também não havia a palavra transexual, não existia no Brasil. Então eu também não tinha o rótulo, né, desse tipo de identidade. Eu também nunca me identifiquei como lésbica, porque eu nunca me senti mulher, embora eu gostasse de mulher. Eu sou heterossexual. Quando criança, com a minha mãe saindo, passeando, qualquer lugar que fosse social, havia uma certa dúvida das pessoas em cumprimentá-la. Ai, que linda, que bonita tua filha. Então a minha identidade de referência de gênero sempre foi feminina. E a minha mãe ficava constrangida, porque 5 anos, 6 anos, uma mãe de uma criança nessa idade, ela no começo corrigia as pessoas. Depois de um certo tempo, e insistentes perguntas sobre ai, que bonita tua filha, ai, que bonita tua filha, ela se cansou e deixava por isso mesmo. Eu, aos 26 anos, eu descobri uma equipe que começa a estudar a transexualidade, né? O transexualismo, porque até hoje é visto como uma doença, né? Nós somos doentes mentais. Dá um parênteses aqui para falar sobre essa questão da patologização, né? E segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais, nós somos considerados disfóricos de gênero. Eu considero que a transexualidade é algo muito maior que isso. Há muitos transexuais que não apresentam disforia nenhuma, né? Que estão muito bem, não tem nenhuma angústia com o fato de ser trans. Muito sim, né? Mas o DSM-5 colocou a disforia de gênero, né, mais para ter um foco no sintoma disforia mesmo, né? Orientação sexual diz respeito a desejo, né? A de quem aquela pessoa gosta. Já a identidade de gênero diz respeito a como eu me sinto, né? A que gênero eu sinto pertencer. Masculino, feminino, né? Ou não binário, não sinto pertencer a nenhum dos 2 gêneros. Quando a gente fala de uma pessoa cisgênera, né, estamos falando que aquela pessoa se sente confortável com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Uma pessoa trans
foi-lhe atribuído um gênero ao nascimento, mas a pessoa não se sente confortável com isso, né? E começa a fazer procedimentos e viver na sociedade no gênero oposto ao que lhe foi atribuído ao nascimento. E aí cria-se outro problema, que são os banheiros, porque na nossa cultura tudo é generificado, né? Desde a roupa até a comida, né? Você tem o Kinder Ovo rosa, o Kinder Ovo azul. Se você der um Kinder Ovo rosa para o seu filho, já vão achar que ele virou viado, né? Então, e há um interesse socioeconômico em cada vez mais aumentar essa diferenciação entre o que é um feminino e um masculino, né? Nós vivemos numa sociedade binária, onde só se acredita que haja homens e mulheres, e definindo mulheres a partir e homens a partir de uma genitália, que absolutamente nós não escolhemos para nascer, e que não nos define, porque, na verdade, o gênero é quem nos define, né? Aos 15 anos, como a maioria, a grande maioria, particularmente na clandestinidade, hormônios em farmácias, não existia um médico que atendesse um transexual, uma transexual, ponto. Isso não existia. Eu desafio a encontrar uma transexual, um transexual que encontrou um médico formado, residente, que queria discutir o assunto num consultório, dentro de uma consulta particular ou convênio sobre a questão. O Antigos é um ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, né? Ele é um ambulatório transdisciplinar, então ele contempla diversas especialidades, né? Então são médicos, psiquiatras, endocrinologista, psicólogos e assistente social, né? O ambulatório faz o acompanhamento de pacientes transexuais que buscam o acompanhamento cirúrgico, né, e a realização de uma intervenção cirúrgica. Então, as pessoas que procuram o Antigos chegam aqui para uma avaliação médica inicialmente, né, mas passam por avaliação psicológica e avaliação social para serem incluídas no que o SUS chama de processo transexualizador do SUS. O Antigos funciona com base no processo transexualizador do SUS e aqui dentro a pessoa faz todo o acompanhamento pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, né? Se essa for a demanda do indivíduo, né? As demandas aqui são diversas. Tem gente que busca para hormonioterapia, tem gente que busca para cirurgia genital, para colocação de prótese de silicone, por exemplo, né? Ou tem gente que busca para o acompanhamento psicoterápico, né? O SUS exige hoje em dia um acompanhamento em psicoterapia de no mínimo 2 anos antes da realização da cirurgia. É surreal você explicar para as pessoas que pode ter uma pessoa, um homem, que fez a cirurgia de mudança de sexo, se considera mulher, então o gênero dela é feminino, mas que gosta de mulheres. Sempre gostou de mulheres, a orientação sexual dela, no caso, vai ser lésbica, homossexual, porque se considera uma mulher, por mais que tenha nascido homem, mas gosta de mulheres. Isso é surreal, as pessoas começam a falar, e tá vendo, é muito complicado e isso, daqui a pouco vão virar, vai ser o gay ET, jogador de futebol, e como é que eu lido com isso? Gente, são pessoas, tem diferenças. Eu sou um homem sem pênis, eu não fiz a cirurgia de transgenitalização, nem por isso me sinto menos homem. É muito importante essa questão, porque os homens acham que o peru é um outro ser que não faz parte deles. Eles conversam, né? Como é que é, meu filho, não vai levantar? Né? Como se não fosse eles próprios, não fizesse parte do corpo deles, né? Então, muitos homens perdem por falta de asepsia, ou por diabetes, ou por acidentes, perdem seus pênis, e o número é bem alto. Nem por isso deixam de ser homens, né? Essa feminização facial, normalmente elas têm que se submeter a algumas cirurgias. Fora isso, não evita o pé 44, né? Que a altura de 1,80, que são contingências, né? Que o hormônio também não resolve. E aí a gente entra numa outra questão que também sofre o mundo trans, que é a moda, né?
Não existe roupa para trans, modelagem para trans. Então você tem, como eu disse, no caso de uma mulher trans que calça 44, conseguir um sapato feminino nesse tamanho é quase impossível, né? Mas o preconceito ele sempre haverá, não só na questão dos transexuais, como na questão de etnias e outros afins. Mas na minha questão de família, eu não posso dizer que eu senti preconceito, porque eu sempre fui acolhida, sempre fui incluída na família, em festas e tudo mais, nos dias comemorativos de pais, mães. Então eu não posso dizer, eu tive preconceito. Muitas se vitimizam por essa questão. O que eu fico até, me solidarizo, porque quando você não sentiu na pele o preconceito no berço, no antro familiar, você não pode dizer, eu senti isso. Porque o apoio familiar é fundamental, mas os pais também não estão preparados para ouvir que seu filho é gay ou que o seu filho é trans. Então é preciso um trabalho social muito forte, muito intenso, muito amplo, né? E nós não temos nem na mídia a colaboração que deveríamos ter, né? O Demitindo Preconceitos surgiu de um trabalho nosso com um dos clientes que a gente acabou levando como um estudo de jovens de baixa renda. Então, conversando com um dos jovens de baixa renda no mercado de trabalho, uma das perguntas que a gente fazia era o que mudou, o que o fato de trabalhar mudou na vida dele. E aí o jovem falou, eu era homofóbico. Eu odiava gays, lésbicas, travestis, eu não gostava de estar perto deles. E a gente achou esse fato muito duro, né? Então, você antes de trabalhar era homofóbico, sim? E por que você não é mais? Eu entrei e meu chefe era gay. Então, quando eu comecei a lidar com ele, e na empresa a empresa era bem aberta à diversidade, tinha transexuais, gays, lésbicos, de forma bem aberta. Quando eu comecei a lidar com essas pessoas, eu vi que elas são pessoas como nós, o que é óbvio, mas para quem não tem um contato direto como ele não tinha, essa descrença ela pode ser quebrada no mercado de trabalho. A gente lida aqui com os pacientes a questão do emprego, né, de como superar algumas barreiras sociais, né, e como a gente pode fazer junto e acolher aquele indivíduo para superar algumas barreiras, né, a barreira do preconceito, seja ele social, no emprego, em casa, na família. E a gente conversa bastante também sobre as expectativas daquele indivíduo frente à transição, frente à cirurgia, né? Quais são as expectativas daquela pessoa, né? O que aquela pessoa está esperando, né? Depois para a cirurgia, tanto no pré-cirúrgico quanto no pós, né? Então, o que a gente fala muito é que a cirurgia não vai mudar quem aquelas pessoas são, né? Ela é um algo a mais que aquela pessoa busca realizar, né? Mas muitas vezes frustra muito a expectativa quando a pessoa acha que a cirurgia vai diminuir, por exemplo, o preconceito. Então, procurando alguns dados, além dessa história, a gente viu um dado que é muito, muito cruel, que é mais de 90% das transexuais e travestis do Brasil estão na prostituição. E óbvio, assim como mulheres, homens, existe uma pequena porcentagem que gosta e faz porque quer, mas a grande maioria, a imensa maioria, faz porque não tem outra opção. E a gente precisava falar disso e mostrar para as empresas que são as instituições que dão as opções, que elas têm que dar a opção e têm que ser abertas a isso. Hoje em dia, o processo transexualizador do SUS não contempla o acompanhamento de crianças e adolescentes. E essa é uma das nossas brigas, na verdade, no Ministério da Saúde e nos conselhos de especialidade, né? Mas a gente resolveu acolher porque era uma demanda dos pacientes e dos familiares, né? Então começaram a chegar pessoas cada vez mais novas. O acompanhamento das crianças é feito através de uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, uma avaliação sociofamiliar, e essas famílias são acompanhadas individualmente.
Uma empresa com mais diversidade é uma empresa que inova mais. Quanto mais diferente as pessoas são, mais diferente elas pensam. Quanto mais diferente elas pensam, mais diferente elas fazem. Então, é uma empresa que inova mais, é uma empresa que traz mais resultado. A pessoa, sendo ela mesma, ela tem uma produtividade maior, ela tem um engajamento maior como um todo e ela engaja melhor, mais o ambiente também. Nós não temos também leis que nos apoiam. Nós, não só os transexuais, como também os homossexuais, né? Por conta dessa terrível bancada evangélica conservadora do Congresso. Então, a própria Lei de Identidade de Gênero, que é a APL, né, do João Willis e da Erika Cocai, está paralisada no Congresso, no momento da Comissão de Direitos Humanos, para ser avaliada. E eu acredito que não vá a plenário esse ano, né? Porque não passará. E espero que ano que vem a coisa melhore. Enfim, essa sociedade binária que é limitante, que é hipócrita, inclusive, porque a gente sabe que há um contínuo muito grande de sexualidades, além de homem e de mulher, né? Eu mesmo sou um homem trans, me defino com essa identidade por questões políticas, por questões para conseguir direitos, né? As políticas públicas. Sem uma identidade você não pode exigir nada, mas na verdade nenhuma identidade define quem você é.